Bom, pessoal, então, na aula passada, a gente já estava trabalhando com integrais trigonométricas, mas de funções de seno e cosseno, né? Então, a gente tinha uma coisa assim, integrais do tipo seno na m, cosseno na n dx. Daí a gente tinha várias regras, né? Se o expoente do cosseno é ímpar, aí tem a sugestão de substituição, como trabalhar ela, né? Reserva um cosseno, substitui por 1 menos seno ao quadrado e depois resolve a integral. E aí, se o seno era ímpar, daí se reserva um seno, substitui por 1 menos cosseno ao quadrado, daí você resolve uma integral que envolve cossenos. E aí, se esses expoentes forem impares, aí a gente usa o ângulo duplo, né? O ângulo duplo não, como é que se chama? Arco duplo. Bom, que é a mesma coisa. Mas enfim, então a gente falou sobre esse tipo de integral aqui. Seno na m, cosseno na m. Então, quem perdeu a aula passada, ela está no YouTube, está salvo, deu certo, porque às vezes dá errado, tem algumas aulas que não vão para o YouTube. Então, aqui está resolvido. O que a gente ia continuar na aula de hoje é integrais do tipo tangente na m de x, secante na n de x dx. Então, hoje a gente vai olhar integrais desse tipo, ok? Então, integrais desse tipo, como vocês já viram toda a resolução da aula passada, eu vou passar um resumo da estratégia e aí a gente vai ver alguns exemplos. Na aula passada eu dei exemplos e aí falei da estratégia. Nessa aula eu vou inverter, tá? Vou falar da estratégia e depois vou dar o resumo. Mas porque é bem similar. Então aqui, ó, o primeiro caso é quando a gente olha para essa situação aqui e vê que a gente tem potência da secante, se a potência da secante for par, ok? Então, é a mesma coisa que a gente tem um expoente, o n aqui, ele é igual a um 2k, porque para qualquer número k, você multiplica por 2 fica um número par, né? Então, a gente pode separar esse expoente sendo par, como sendo 2 vezes um número inteiro qualquer, certo? E para o k maior ou igual a 2. Isso. Então, a ideia aqui, ó, por que ele tem que ser maior ou igual a 2? Porque se a gente fizer o n igual a 2, com k igual a 1, a gente vai ter a secante ao quadrado. Daí a gente resolve por substituição direto. A gente vai chamar de u a tangente, a derivada, o du vai ficar secante ao quadrado. Então, essa estratégia aqui é para quando a gente tem tipo secante na quarta, secante na sexta, secante na oitava, ok? Então, nesse caso, de secante na quarta, na sexta, na oitava, a gente vai ver, bom, o expoente da secante é par, ele está na quarta, na sexta ou na oitava, e aí a primeira coisa que a gente vai fazer é guardar um fator de secante ao quadrado. Por que a gente vai guardar um fator de secante ao quadrado? Vocês lembram que nas de seno e cosseno, a gente guardava um fator de cosseno ao quadrado quando era conveniente, aliás, de cosseno, quando era conveniente fazer uma substituição do tipo u igual a seno. Porque daí a gente faria o du e ia aparecer o cosseno. É por conveniência para depois a gente poder fazer uma substituição simples, né? Por quê? Se a gente separa o fator de secante ao quadrado, a gente pode
substituir, né, como u igual a tangente. Daí no du vai aparecer aquele secante. Então a gente meio que está reservando um secante ao quadrado para poder ter no du depois. Bom, seguindo aqui, a gente vai usar a identidade trigonométrica da secante ao quadrado de x igual a 1 mais a tangente ao quadrado de x. Ok? Porque olha só, secante ao quadrado, a gente vai reservar secante ao quadrado. Secante na quarta, a gente reserva um secante ao quadrado e a outra secante ao quadrado que sobra, a gente troca por isso. Tá bem? A ideia é que a gente fique só com tangente e uma secante. Aí depois a gente substitui u por tangente de x. Porque daí a gente vai ter o du como secante ao quadrado de x dx. E aí esse cara é o fator que a gente reservou. Então aqui, na nossa estratégia, a nossa integral de tangente na m de x, secante na n de x dx, a gente vai trocar esse n aqui por 2k. Com k maior do que 2. E aí, a gente vai separar a gente vai ficar aqui, ó, com tangente na m de x. Aí a gente vai ficar com secante ao quadrado de x elevado a k menos 1. Aqui a gente tem um secante ao quadrado de x dx. Como assim? Secante... Olha só que confusão que a gente fez com os expoentes aqui, mas ele está certo. O que a gente está fazendo aqui é que o secante na 2k, a gente está separando em... Olha, esse lado de cá a gente tem secante ao quadrado, que é esse cara aqui, e a gente tem o secante, e aqui 2 vezes k menos 2 de x. Que a gente está separando aqui porque a gente está separando esse termo de secante ao quadrado de x aqui. Quando a gente faz soma dos expoentes, a gente soma 2 com 2k com menos 2. Então a gente fica com secante 2 mais 2k menos 2. E aí esses caras se eliminam aqui e a gente fica com secante elevado a 2k. Então deu para ver que aqui é igual a esse cara aqui, ó. É um truque com expoentes, para a gente poder separar o secante ao quadrado que a gente precisa ali. E aí aquela nossa integral, ela vai ficar a integral da tangente na m de x. E aqui dentro a gente vai colocar 1 mais tangente ao quadrado de x elevado a k menos 1. E aqui a gente tem um secante ao quadrado de x dx. É aquela história, é truque, né? Talvez exigir que vocês fizessem isso sozinho seria muito trabalhoso. Mas aqui a gente está dando o caminho, ó. O que tem que ser feito é isso. A gente pegou aqui um fator positivo 4, 6 ou 8, a gente vai ter que fazer essa substituição. Guarda um fator de secante ao quadrado, está aqui. Faz a substituição, está aqui, ó, substituir. No lugar de secante ao quadrado, eu coloquei 1 mais tangente ao quadrado de x. Aí a gente substitui u por tangente de x e o du como
secante ao quadrado de x dx. E aí a nossa integral, que era uma tangente vezes secante, que a gente não sabia resolver, a gente transformou ela em, aqui ó, aliás aqui, né? Tangente na m, então a gente tem integral de u na m. É mais fácil, né? É um polinômio. Transformamos uma trigonométrica super complicada em um polinômio. Aqui a gente abre parênteses, 1 mais, aqui é o u ao quadrado. Aqui a gente tem elevado a k menos 1. Certo? E aqui a gente tem, no lugar disso daqui, a gente tem o du. Então, é uma integral que a princípio seria absurdamente difícil de resolver. Não que esses passos sejam triviais, não, ele é difícil, é trabalhoso. Mas o fato é que com essa estratégia, a gente consegue transformar em algo que a gente resolve. Certo? Então, a partir daqui a gente tem como resolver. Certo? Tá, mas aí, como é que fica esse k menos 1? Vamos olhar só mais uma vez para esse cara aqui. Que é assim, ó. Vamos ver o caso do k igual a 1. No caso do k igual a 1, a gente teria só a secante ao quadrado. Daí a gente não precisa fazer tudo essa substituição. Só seria uma substituição simples. No caso do k igual a 2, a gente está falando do n igual a 4. Certo? Então, quando a gente tem o secante na quarta, isso significa que o k é igual a 2. Então, a gente colocaria aqui 2 menos 1. Certo? Bom, enfim, a estratégia é essa aí. Vou falar do outro caso e aí depois a gente fala dos exemplos. Deixa eu ver se eu não tenho um exemplo direto aqui. Bom, vamos ver um exemplo, depois a gente vê as outras situações. Tá bom? Um exemplo desse primeiro caso em que a potência da secante for par. Ok? Vou inverter um pouquinho meu planejamento, mas acho que vai ficar melhor. Vou apagar aqui. Para a gente ver o seguinte caso. Ó. Então, olha só. Tangente na 6, secante na 4. A gente está numa situação que se encaixa na nossa hipótese. Dada essa hipótese, que é o expoente par para secante, integral desse tipo, expoente par, então a gente vai aplicar esse teorema aqui, que é o teorema que a gente, na verdade, é uma estratégia, né? E olha só, então, a primeira coisa que a gente vai fazer é guardar um fator de secante ao quadrado. Então aqui a gente vai trocar por integral de tangente na sexta de x, secante ao quadrado de x, secante ao quadrado de x dx. Ok? A gente separa o secante na quarta por secante ao quadrado vezes secante ao quadrado. Então, está reservado um fator de secante ao quadrado de x, como a estratégia nos diz. Depois disso, para a gente substituir secante ao quadrado por 1 mais tangente ao quadrado. É para a gente olhar para esse cara aqui, ó. O que sobrou, né? Esse aqui é o que a gente reservou, esse aqui é o que sobrou. Então, ó, já guardamos. Agora vamos usar essa substituição. A gente vai trocar, então, tangente na sexta de x. E aqui a gente vai pôr 1 mais tangente ao quadrado de x. Ok? E aí sobra a secante ao quadrado de x dx. Ok? Então, eliminamos a
mais uma etapa. A próxima etapa é a substituição. Então a gente vai substituir U por tangente de x. Ó, substituir U por tangente de x. E o du vai ser secante ao quadrado de x dx. Que é o cara que a gente tem aqui, ó. A gente separou de propósito. E agora a nossa integral, ela vai para o mundo dos u's. E antes, aqui é uma integral trigonométrica e a gente vai resolver uma integral de um polinômio, que é muito mais simples, ok? E a gente sabe resolver. Então aqui, o que a gente vai fazer é, no lugar do tangente de x, eu vou colocar u. Então eu tenho u na sexta. Aqui eu tenho 1 mais u ao quadrado. E aqui eu tenho du. Então ficou bem mais simples, né? Na verdade ficou possível. Que antes estava impossível, né? Então, agora que a gente ainda vou rearranjar esses termos aqui, ó, eu tenho u na sexta vezes 1, então eu tenho u na sexta du mais u na oitava. U na sexta e u na oitava. Certo? Que nos dão u na 7 sobre 7, u na 9 sobre 9. Certo? Polinômio, né? Sobe 1, aumenta 1 no expoente e divide pelo menos um novo expoente. Mais uma constante. E está resolvida. Mas a gente ainda vai voltar para o x, porque a nossa pergunta é uma integral em x, né? Então a gente já sabe que a solução é u na 7 sobre 7 mais u na 9 sobre 9. Só que u é o tangente de x. Então a gente vai ter aqui tangente de x na 7 sobre 7 mais tangente de x na 9 sobre 9 mais uma constante. Então a nossa integral, que era o tangente na 6 de x, secante na 4 de x dx, pode ser resolvida pelo método, pela estratégia, né, que foi apresentada antes. Separa um fator de secante ao quadrado, substitui o que sobrou, faz a substituição de secante ao quadrado no outro que sobrou por 1 mais a tangente, faz uma substituição de forma que a gente fique com um polinômio em u e du, e aí a gente consegue resolver e volta, né? Então, tá, não é simples, né? Mas é viável, dá para fazer. Deu para entender a ideia aqui? Né? Bem parecido com o que a gente fez com senos e cossenos lá. Outra. Lembrar, né? Bom, como é que eu faço em cada situação? Tem meio que decorar, né? Podia cair essa na prova. É exatamente essa. Podia? Pode? Né? Por isso que tá fazendo só. O quê? Ai, vocês se ferrarem, é sulfite. Já tava levado. Bom, vamos lá. Então, a gente pegou a primeira estratégia. Vamos ver a outra situação. Que a gente tem as integrais do tipo tangente na m, secante na n. Né? Então, o segundo caso é se a potência da tangente for ímpar. Certo? Então, primeiro, potência da secante par. E agora, potência da tangente ímpar. Então é a situação B, né? Porque a gente tinha A antes. Então a gente vai pegar
se a potência da tangente for ímpar. A gente vai trabalhar com o m, né, que é o da tangente, igual a n, 2n mais 1. 2k mais 1. Então, se a gente pegar o k igual a 0, a gente tem m igual a 1. O k igual a 1, a gente tem m igual a 3. O k igual a 2, m igual a 5. Então, ele sempre vai os números ímpares, ok? E a gente vai usar essa estratégia de enxergar esse expoente ímpar como sendo um 2k mais 1 para poder resolver coisas do tipo integral de tangente na m, secante na n. Né? Tudo de x dx. Então, nesse caso, o que a gente faz é guarda um fator de olha só, lembra que antes a gente guardou um fator de secante ao quadrado? Dessa vez, o que a gente vai fazer é guardar um fator de secante vezes tangente. Certo? Porque a nossa intenção é usar depois aqui, ó, usar uma substituição do tipo u igual a secante. U igual... Aqui a gente fala u igual a tangente, né? A gente vai usar u igual a secante, daí no du vai aparecer um secante vezes tangente, que é esse cara aqui, ó. Tá? Então a gente tem que reservar um secante vezes tangente. Depois a gente usa o tangente ao quadrado de x igual a secante ao quadrado de x menos 1. Ou seja, a gente vai eliminar as tangentes para ficar só com secantes. Então, a ideia é a seguinte, ó, a nossa integral de tangente na 2k mais 1 de x vezes a secante na m, aliás, na n, né, de x dx, a gente vai trocar por integral de tangente ao quadrado de x elevado a k. O secante de x vai ser um n menos 1, porque a gente vai reservar um aqui. Vai reservar um secante aqui no lado. Tangente de x dx. Então a gente tira um secante desse cara aqui, então vou diminuir um no expoente. E tira um tangente daqui, que eu diminuí esse expoente daqui, ó. Então esse cara aqui no final vai ser o nosso du. Então a ideia toda é a gente separar um du aqui. Deu para entender a ideia de como isso veio para cá ou não? Mais ou menos? Deu? Tá. Então, eu até vou apagar que isso aqui é o nosso du, só vou deixar assim, ó, para mostrar que a gente fez isso aqui, ó. Separamos, guardamos um fator de secante com tangente, tá aqui, ó. Secante com tangente. Agora, a gente vai trocar as tangentes ao quadrado por secante ao quadrado menos 1. Então, vai vir aqui, ó, no lugar da tangente ao quadrado, eu vou colocar secante ao quadrado menos 1. E isso aqui está elevado a k, e a gente tem um secante na n menos 1, e aqui a gente tem um secante de x, tangente de x dx. Então, ficou complicado? Ficou. Mas quando a gente usa a substituição u igual a secante, secante de x, e o du vai ser o secante vezes o tangente dx, essa integral aqui toda vai ficar, aqui a gente vai ter o du, aqui a gente vai ter u e aqui a gente vai ter u. Então vai ficar só em u du.
né? Bem parecido com o que a gente fez antes. Então, a nossa integral em u vai ficar u ao quadrado menos 1 elevado a k. Aqui a gente vai ter u na n menos 1 e aqui a gente vai ter du. Então, olha só, a gente converteu uma integral uma integral trigonométrica complicada que envolvia secantes e tangente em uma integral de um polinômio, certo? Que a gente sabe resolver. Bom, então, da mesma forma que antes eu mostrei estratégia e aí a gente fez um exemplo, vamos fazer um exemplo de novo. Para a gente ver como é que a gente resolve, como é que a gente usa essa estratégia para resolver uma integral desse tipo. Então vamos partir da hipótese. A hipótese é se a potência da tangente for ímpar. Então olha só, o exemplo que eu vou trazer para vocês é a potência da tangente ímpar. Então eu vou usar tangente na quinta potência, secante na sétima potência. E aqui, ó, em θ, né? A gente fez em x, mas em θ não vai mudar. Esse aqui é o exemplo só. E agora a gente vai tentar transformar isso tudo em uma integral de um polinômio que a gente sabe resolver. Porque essa daqui a gente não sabe. Ok? A gente quer saber qual é a primitiva desse cara aqui. Certo? Então a gente vai usar a estratégia. Ó. A primeira coisa que a gente vai fazer é separar um fator de secante vezes tangente. Então a gente vai pegar essa integral, eu vou tirar 1 do expoente do tangente, vai ficar na 4. Eu vou tirar 1 do expoente do secante, vai ficar na 6. E aí aqui eu separei um fator de secante vezes tangente. Está separado, primeiro passo feito. Depois a gente vai substituir, a gente vai usar que a tangente ao quadrado é igual a secante ao quadrado menos 1. E a gente vai usar nesse cara aqui, ó. Certo? Então aqui a gente tem o que for tangente ao quadrado, a gente vai usar dessa forma. Então a nossa integral, ela vai ficar secante ao quadrado menos 1. Só que aqui está na quarta, então a gente vai ter isso aqui ao quadrado. Certo? Tranquilo? Isso daqui é a tangente ao quadrado. É a mesma coisa que tangente na quarta. Beleza? Aí depois... Então a gente pegou esse cara aqui e transformou nisso. Aí a secante fica na sexta. E aqui a gente mantém o secante vezes a tangente. Porque agora a gente vai usar a substituição né, ó, o próximo passo então é usar a substituição U igual a secante. U igual a secante de x, mas a gente está resolvendo em θ, então U igual a secante de θ. E o du vai ser igual a secante de θ vezes a tangente de θ dθ, que é a derivada da secante. Ok? Então, a gente vai fazer essa substituição aqui. E agora, essa nossa integral aqui, que está super complexa, a gente já consegue identificar que aqui tem um U, aqui tem um U e aqui tem um du. Então, ela vai ficar a integral de U ao quadrado menos 1 ao quadrado.
U na sexta du. Então a gente transformou em uma integral de um polinômio, em U. Ok? Para poder resolver isso aqui, vamos ter que abrir esse quadrado e separar os termos, né? Até vou continuar aqui. A gente fica com U ao quadrado menos 1 ao quadrado. Então, o primeiro termo ao quadrado, a gente tem U na quarta. Menos duas vezes o primeiro vezes o segundo. Então, menos 2U ao quadrado. Mais o segundo ao quadrado. Então, fica mais 1. Isso aqui, então, abrindo o binômio aqui. Aí, tudo isso está multiplicado por U na sexta e está integrado em du. Ok? Então, agora, termo a termo, esse U na sexta com U na quarta, fica U na 10, né? Então, a gente tem um U na 10, aí a gente tem menos 2, U ao quadrado vezes U na sexta, fica U na 8. Aí depois U na sexta vezes 1, fica U na sexta. Ok? Então, termo a termo ali, a gente fica, na verdade, a gente transformou aquela integral super complicada em 3 integrais de potências, né? De polinômios. Oi? Pode explicar essa última parte de novo? Aqui? Sim. Deixa eu apagar aqui que daí eu consigo refazer essa parte ali. A única coisa que foi feita, até aqui tudo bem? Tá. Aqui o que eu fiz foi, eu peguei o U na 4 menos 2U ao quadrado mais 1 vezes U na sexta. E eu vi isso daqui como sendo U na sexta vezes U na quarta. Fica U na 10. U na sexta vezes menos 2U ao quadrado. Fica menos 2U na oitava. U na sexta vezes 1 fica 1 na sexta potência. Tá? Eu separei. E aí a integral da soma é a soma das integrais. Certo? E aí o menos 2 aqui eu tirei para fora já. Né? Mas ok aqui? Sim, se eu colocar dessa forma. Não vai mudar, né? Isso quer dizer que é a integral de U na 10 menos 2U na oitava mais U na sexta du. Assim, né? Dá a mesma coisa, né? É porque às vezes eu separo e às vezes não, né? É, porque eu acho que tem uma fórmula de integral assim. Não, mas tudo bem. Bom, então seguimos daqui. Esquece aquela parte lá, se complicou. Seguimos daqui, a gente tem então U na 10. Fica U na 11 sobre 11. Né? Somar 1 no expoente. Depois, menos 2, U na oitava. Vai ficar U na 9 sobre 9. U na sexta vai ficar U na 7 sobre 7. E aqui ficou apertadinho, mas ainda dá espaço para uma constante. Certo? Porque a gente está procurando a primitiva tem uma constante. E então, a gente foi e resolveu em U. Então está resolvido, né? A integral todo, a primitiva é essa. É U na 11 sobre 11, menos 2 U na 9 sobre 9, mais U na 7 sobre 7, mais uma constante, com o U igual a secante de θ. Daí, claro, vamos voltar para o U, aliás, para o θ, porque a integral que a gente quer, a primitiva, é a tangente na 5 de θ, secante na 7 de θ de θ. Então a gente quer em θ, né? Faz mais sentido a gente escrever em termos de θ. Então o nosso U, a gente vai voltar
a partir dessa porta aqui, que é o secante. No lugar do U, a gente põe o secante de θ. Então, a gente tem, ó, secante de θ elevado à 11ª potência dividido por 11. Menos 2 secante na 9ª dividido por 9. Mais secante na 7ª dividido por 7 mais uma constante. Então, isso significa que a primitiva dessa função, que é a tangente na 5ª, secante na 7ª, é esse camarada todo aqui. Se a gente derivar esse cara todo aqui, vai dar isso aqui. Né? E aí vocês que adoram fazer prova real, vocês vão fazer em casa. Porque eu não vou fazer esse derivado e vai demorar muito. Ok? Mas é uma ferramenta bem poderosa, né? Porque sem ela, sem as substituições adequadas, né? A gente não resolve. Certo? Então, integrais trigonométricas, elas têm essa estratégia, né? De a gente... Cada caso, a gente vai usar uma estratégia diferente, de acordo com o expoente desses caras, certo? E quando a pessoa abriu ela, tinha tangente de 5ª de θ, secante de 7ª de θ, de θ, né? Daí Sim. ficou tangente na 4ª e secante na 6ª de θ. Sim. Aí ele abriu e colocou claro no secante de θ, tangente de θ. Daí daria para aquele primeiro conjunto aplicar, no caso, a regra do expoente par também? Né? Seria... Não mistura. Você quer dizer aqui? Isso. Não, isso aqui beleza, isso aqui é o que a gente fez, né? Como a tangente ficou com expoente par, a gente pode trocar por isso aqui. Teoricamente sempre vai voltar naquela. Sempre vai, porque a gente partiu da estratégia de separar um secante de θ tangente de θ. Isso fez com que, bom, ele tinha o expoente ímpar, tirou um, ficou par, né? Por exemplo, se fosse 7, tira 1, fica 6. Se fosse 22, tira 1, fica 21. Aliás, se fosse 21, tira 1, fica 20. Então, sempre que o expoente for ímpar, tu tira, separa um, vai ficar com o expoente par. Daí, ficando com o expoente par, você pode sempre fazer essa substituição aqui, ó. Né? Claro, com expoentes maiores vai ficar mais trabalhoso, mas, né? Vai ficar com polinômios de ordem maior aqui, né? Mas sempre dá para fazer. E notem que não importa o expoente do secante, né? Aqui ele está ímpar, mas ele poderia ser par, não importa. Porque qualquer valor, imagine que aqui fosse 8, aqui ficaria 7. Aqui ficaria 7, aqui ficaria 7 e aqui ficaria 7. Tipo, ela se resolve, né? Se a gente tivesse... A única exigência é que esse aqui seja ímpar. Esse aqui não importa se é par ou ímpar. Né? Porque para esse cara aqui, ele só ia seguir aqui o expoente, a gente só mudaria a ordem do polinômio aqui. Né? Então é por isso que a gente faz. E aí que tem um detalhe, né? Na anterior, a gente viu o expoente do secante ser par. Né? E nessa, o expoente da tangente ser ímpar. E se a gente tiver as duas situações? O expoente da secante par e o expoente da tangente ímpar. Nesse caso, tanto faz. Você pode usar tanto a primeira estratégia quanto a segunda. Certo? Tanto faz. Depende qual que tu quer chamar de U no final ali. Né? Qual substituição tu quer fazer aqui. Porque é essa substituição que dita quem a gente vai separar. Né? É essa substituição que nos diz, separa o secante vezes tangente. Certo? Na outra, separa o secante ao quadrado. Certo? E é isso. Bom, então, tá aqui mais uma estratégia. E a gente ainda tem uma última estratégia. Não, mentira. A gente tem 2 casos especiais. 2 casos especiais que estão dentro dessa regra,
mas que a gente resolve de outras formas. Tá? Uma delas é uma substituição simples e a outra é um truque bem mirabolante. Tá? Não sei se eu fico com medo. No caso, é a integral da tangente na 1 e a integral da secante na 1. Essas duas são integrais razoavelmente simples, mas para resolver, essas estratégias falham. Né? Então a gente vai ver esses dois casos específicos aqui. Então, dois casos especiais. O primeiro é a integral da tangente de x dx. Porque daí, olha só, tangente de x. Vou usar essa daqui, né? Da tangente na 1, né? É ímpar. Mas aí você não consegue separar uma secante aqui. E aí a gente fica sem ter estratégia, né? Então, esse caso específico, a gente precisa olhar a tangente como sendo o seno sobre cosseno. Tá? Por quê? Se a gente olha ela como seno sobre cosseno, a gente pode chamar o U de cosseno. E aí o DU fica menos o seno, né? E aí a gente tem, ó, seno de x dx está aqui, ó. E esse cara é o U. Então a gente é uma substituição que dá para fazer sem precisar usar toda aquela estratégia complicada para expoentes maiores, certo? De tangente secante. Então aqui a gente fica com integral de menos du, né? Aparece um sinal negativo. E aqui a gente tem U. Então, na verdade, é menos a integral de 1 sobre U, né? De U na menos 1. Que é... Lembram dessa integral? É o ln, né? Então, a gente tem menos o ln do módulo de U, que é o cosseno. Então, a integral da tangente de x, ela é menos o ln do cosseno de x, mais a constante. Só que aqui ficou meio apertado, meio feio, eu vou continuar aqui porque dá para melhorar isso ali ainda. Olha ali, ó. Então, o que eu disse, chegamos a tangente de x, integral de tangente de x, igual a menos o ln do módulo do cosseno de x, mais uma constante, certo? Só que tem um detalhe. Esse menos aqui, vocês lembram que a vezes o log de b é igual ao log de b elevado a a? É uma propriedade do logaritmo, né? Então, olha só, aqui a gente vai olhar esse menos como um menos 1. Então, a gente vai ter o ln, na verdade, do módulo de 1 sobre o cosseno de x. Né? O menos joga ele pro denominador, né? É uma propriedade do logaritmo. E, não sei se vocês lembram, mas... a gente tem um cara que a gente chama de cotangente, que é o 1 sobre o cosseno. Então, a integral da tangente de x dx, ela é, na verdade, o ln, tá certo lá, né? Mas a gente vai enxergar ela como o ln da cotangente de x mais uma constante. Então, a gente vai ter assim, ó, a integral da tangente de x é igual ao logaritmo natural do módulo da cotangente. Ok? E se procurar em tabelas de integrais, vai estar dessa forma aqui. Dificilmente vocês vão encontrar com o menos ln do cosseno.
ok? Só acho que a boa da gente é outra coisa, né? Secante, é. Ó, viu? Vocês estão mais ligados que eu me atrapalho às vezes. Secante. Né? Viajei legal agora. Obrigado por me lembrar. Então, deu para entender, né? A ideia. Beleza. Mesmo com o professor errando, vocês entenderam. São bons. Tá? Outro caso especial que a gente trata é o da própria secante. É da própria secante. É a integral da secante de x dx. Esse cara aqui, a gente usa um truque bem mais ardiloso, né? A gente chega numa tabela. Só vou mostrar para vocês, porque se a gente fizer aquelas substituições, a gente não separa um secante ao quadrado para... Não tem... Como é que se faz isso? Como é que se faz 1 sobre o cosseno ali? Né? Você não tem como resolver. Então a estratégia aqui é fazer o seguinte, ó. É daqui a gente pegar a secante de x e multiplicar por 1. Mas um 1, que é o seguinte, ó. A gente vai colocar secante de x mais tangente de x, e aqui secante de x mais tangente de x. É a mesma coisa que multiplicar por 1, né? Então tá igual, a gente não mudou nada ali. Né? A gente complicou, mas complicou para resolver. E aí o que a gente tem aqui é o seguinte, ó. Essa secante com aquela secante fica secante ao quadrado. Aqui a gente fica com secante vezes tangente, dividido por secante mais tangente em dx. Vocês veem que essa daqui é um outro truque completamente separado, né? Diferente. As regras meio... O que a gente tinha de estratégia antes não resolve esse caso. Então a gente tem uma estratégia particular para ele. Então aqui, ó, a gente vai fazer uma substituição que é U igual a secante mais tangente. Por quê? Quando a gente fizer o du, olha só, a gente vai chamar todo esse denominador de U. Né? Você vê que há uma substituição mais detalhista, mais ardilosa, né? Mais auspiciosa. Quando a gente faz o du aqui, a gente fica com... Qual que é a derivada da secante? Secante vezes tangente. Secante vezes tangente. Qual que é a derivada da tangente? Secante ao quadrado, né? Olha só. Vocês veem que com isso a gente conseguiu o numerador aqui? O nosso du ficou igual ao numerador? Ó, o que está aqui no parênteses. Então a gente transforma tudo isso aqui em uma integral de du sobre u. Né? Palmas para quem pensou nisso, né? Que eu tenho certeza que vocês teriam capacidade de pensar numa coisa dessa, mas isso leva tempo, né? Até ia tentar 1 milhão de formas. Enfim, agora isso daqui a gente sabe que é o ln do módulo de u mais uma constante, certo? E o u é a secante. Então a gente fica com a integral da secante de x em dx
ela fica igual ao logaritmo natural do módulo desse u aqui, que é secante de x mais tangente de x, mais uma constante. Então, quando vocês olharem tabela de integral, a integral da secante, vai aparecer isso aqui, ó. O logaritmo natural do módulo da secante de x mais tangente de x. E essa aqui é a primitiva. Se a gente derivar isso aqui, volta para lá. Certo? Então, esses dois casos, vocês veem que eles a gente não usa a mesma estratégia que os anteriores. São casos bem diferentes, com estratégias particulares. E essas tabelas, esses integrais aqui estão em tabelas. Porque, até tu pensar nisso daí é melhor procurar uma tabela. Lembra que a estratégia da disciplina de cálculo, o objetivo da disciplina de cálculo é que vocês entendam o que acontece, como é que é o fundamento, por que o cálculo é cálculo, o que a gente integra, né? Por que a gente acha a primitiva, o que é uma derivada. Mas depois, na prática, o que vocês vão fazer vamos usar uma integral da secante, apareceu lá no problema de vocês. Vocês não vão ter que fazer tudo isso aqui. Nossa, qual substituição que eu vou fazer? Não, procura a tabela. Procura a tabela, aí lá na tabela vai estar isso aqui. Aí eu disse, então eu uso isso, esse daqui. Mas aqui nessa disciplina, vocês veem, não, isso daqui vem de uma substituição mirabolante lá que o professor mostrou pra gente em aula, né? Que para a resolução do problema não lhes interessa, né? Mas aqui pra gente é importante. Vocês vejam que isso não sai do nada. Isso aqui não é uma luz divina que aparece. Ou alguém que disse, a partir daqui vai ser assim. Não. Isso tem uma conexão, né, com todo o cálculo, né? Identidades trigonométricas. E são estratégias de resolução que não são óbvias. Não é óbvio, né? Tem outra também, que é a secante ao cubo. E aí, enfim, a gente tem muito mais, né? Então, nessa aula, até aqui, o que a gente fez foi ver métodos de resolução de integrais. Na aula anterior, a gente viu integrais do tipo seno na m, cosseno na n de x dx, e aí fez hipóteses para os expoentes. Na integral de hoje, na aula de hoje, a gente viu métodos para resolver tangente na m, secante na n de x, né? E a gente também teria toda uma estratégia bem similar ao que a gente fez aqui, na mesma ideia, para resolver cotangente e cossecante, né? Cotangente e cossecante. Né? Teria toda uma estratégia para resolver isso aqui também. Eventualmente, isso porque a gente teria teria a possibilidade de usar a identidade 1 mais cotangente ao quadrado de x igual a cossecante ao quadrado de x. Então, ela nos daria essa possibilidade. Essa daqui é porque a gente tem a relação entre tangente e secante, aqui é entre seno e cosseno. E para resolver integrais do tipo a gente poderia ter integrais ainda do tipo assim, ó. Integrais do tipo seno de mx vezes
cosseno de nx dx. A gente poderia também ter integrais do tipo seno de mx vezes o seno de nx. Ou ainda integrais do tipo cosseno de mx, cosseno de nx dx. E aí, para resolver essas integrais aqui, a gente usaria as identidades trigonométricas seguinte, ó. Seno de A vezes o cosseno de B. Não, ó, seno de A, cosseno de B. Isso aqui está lá no apêndice D do livro. Do Stewart. Mas todos os livros de cálculo têm um apêndice com essas identidades trigonométricas, né? Não precisa ser necessariamente o Stewart. Na verdade, também tem na internet vários sites, vários lugares que se mostram essas identidades. Mas aqui, ó, para resolver isso daqui, a gente usaria um meio do seno de A menos B mais o seno de A mais B. Aquele segundo caso a gente resolveria usando seno de A, seno de B, igual a 1 meio de cosseno de A menos B, menos o cosseno de A mais B. E a última a gente resolveria usando cosseno de A, cosseno de B, igual a 1 meio do cosseno de A menos B, mais o cosseno de A mais B. Daí, como por exemplo, a integral de seno de 4x cosseno de 5x dx. Então vocês veem, ó, que isso aí é um outro tipo, né? É quando o ângulo não é igual. Antes a gente estava falando só de casos em que o ângulo era igual, era sempre x, ou sempre θ. Agora a gente tem ângulos diferentes. A gente tem aqui, ó, 4x e aqui 5x. Esse ângulo muda, certo? E aí, para a gente resolver isso aqui, a gente precisa usar identidades desse tipo aqui, ó. Seno A, cosseno B. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Seno de A, que é 4x, cosseno de B, que é 5x, vai ser igual a 1 meio do seno de A menos B, que é 4x menos 5x, certo? Ó, A menos B. E aí mais o seno de A mais B, que é 4x mais 5x. Então, em vez de a gente resolver isso aqui, porque a gente não tem uma substituição, porque a derivada nunca vai dar uma substituição adequada aqui. A gente converte esse produto em uma soma de dois termos. Né? Então, a nossa integral, ela vai ficar igual a... Aqui dentro da integral a gente tem 1 meio do seno de menos x. E ali a gente vai ter o seno de 9x dx. Certo? Então esse 1 meio sai aqui da integral.
E aí a gente vai ter a integral do menos seno. Aliás, poderia ser a integral do menos seno, porque a gente tem, se o ângulo é negativo, né? O seno inverte, né? Vocês lembram disso aqui? Dá para tirar esse sinal para fora aqui, né? Ou não? Porque não importa, para a gente resolver a gente pode usar o menos lá na frente. Hã? Dá para tirar o sinal de dentro ali? Né? A gente está usando que o seno de menos θ é igual a menos o seno de θ, né? Tá bem? E então a gente tem aqui, eu até posso tirar esse parênteses, fica mais fácil, seno x dx. E aqui, ó, a gente vai separar aqui como mais a integral do seno de 9x dx. Então são duas integrais separadas, mas são duas que a gente sabe resolver. Ok? Então, ó, a integral do seno é o cosseno, né? Não, menos o cosseno. Né? Aqui vai dar cosseno. Então fica 1/2. Aqui a gente tem o cosseno do x. E esse cara aqui, ó, vai dar menos, né? Vai dar menos o cosseno de 9x. Só que quando a gente tem um cara aqui, ó, um 9x, a gente vai chamar esse cara de u. E o nosso du vai ser dx sobre 9. Então a gente tem um nono aqui ó, na frente. Tá? Então vocês podem verificar isso aqui, substituindo aqui por u. Aí o nosso du vai ficar 9x dx. Não, vai ser 9 dx. Então o du fica um nono, né? Aí aparece um nono aqui. Então, sempre que tiver um 9 vezes o x aqui, o 9 aparece aqui. Sempre vai aparecer isso aqui. Acontece a mesma coisa no e na 9x, assim, ó. Isso aqui sempre, integral disso aqui, sempre aparece um nono aqui, ó. Tá? Então tem algumas substituições que a gente já, depois que pega a manha, dá para pular. Não precisa ficar escrevendo u igual a 9x, du igual a 9 dx, entenderam? Só dando um... daí aqui, bom, agora a gente tem ele resolvido, né? 1/2 de cosseno de x menos 1/18 de cosseno de 9x. Tá? Vou escrever pequenininho aqui só para terminar. Então a gente resolveu aqui, achou a primitiva dessa função, fazendo uma identidade trigonométrica aqui. Né? Então aqui a gente tem os casos, né? Seno com cosseno, usa a primeira. Seno com seno tem a segunda. E cosseno com cosseno tem a terceira. Ok? Para os ângulos diferentes, né? Para dois ângulos. É 1 sobre 2 e aqui 1 sobre 9, né? Fica 1/2 vezes o nono. Mas um nono é por quê? O nono por causa aqui, ó. Na substituição, né? Que nem eu estava falando. Ó, integral do cosseno de 9x dx. Aliás, do seno. A integral do seno. Tá? Eu vou chamar de u 9x. O du fica 9 dx. Então o dx é du sobre 9. Então aparece um 9 aqui, ó. Lá embaixo. Né? Então isso daqui fica um nono da integral de seno de u du. Sempre aparece um por causa da substituição. Ok? Então, fácil integrais trigonométricas? Não, né? É horrível. É horrível. É difícil, é trabalhoso e é muito fácil de errar, né?
Então ela precisa ser feita com bastante cuidado. Mas ela é uma ferramenta poderosa, né? Que a gente olha quantas integrais que a gente resolveu nas últimas aulas. Integrais de senos, expoentes grandes, cossenos, tangentes. Então, você vê que a gente chegou, aumentou o nosso potencial de resolução em muito fazendo essas estratégias de substituição, né? Certo? Então, a aula de integrais trigonométricas é isso. Quanto tempo a gente tem ainda? 22 minutos. Então, o que eu vou fazer para ficar mais adequado, mais arrumada, como a gente já tem um vídeo, uma aula com integrais trigonométricas, eu vou compartilhar isso daqui como sendo a parte 2, né? Continuação. Aí eu vou parar o vídeo e a gente faz a primeira parte da substituição trigonométrica, que é um outro conteúdo. Então, para a gente não misturar, quem assistiu, tchau. Como é que é? Curte o vídeo, se inscreve no canal, assiste até o final, comenta, compartilha. Então dá. Tô pegando jeito, né? Tá, beleza. Então, até a próxima aula, que para quem estiver assistindo é o próximo vídeo, e pra gente é agora em sequência. Beleza. O pessoal não achar que eu não troquei de roupa de uma aula para outra.